A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente parar uns minutinhos do nosso dia para meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse é um trecho muito conhecido da palavra de Deus, onde Jesus nos orienta, Jesus nos incentiva a buscar, a pedir, a bater, ou seja, a corrermos atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente almeja conquistar. Então Jesus não apenas diz para a gente buscar, mas ele também diz que nós teremos êxito, que nós teremos resposta, né? Que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então Jesus fala para a gente correr atrás, para a gente pedir, para a gente insistir, para a gente ir, né? Levar até o Senhor aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente busca, as nossas necessidades. E às vezes a gente pode achar que a gente não tem, né, que a gente não deve pedir ao Senhor por bênçãos, por coisas, seja, né, lá de qual natureza que for, ou coisas materiais, ou coisas né, físicas, humanas, mas não tem nada de errado da gente pedir ao Senhor aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa, né? A Bíblia nos orienta a levar sobre Ele, a lançar sobre Ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. O que a gente não pode é buscar apenas as bênçãos de Deus e não desejar ter um relacionamento com Ele e não desejar ter uma vida de obediência, né? O que a gente não pode é viver a nossa vida cristã baseada apenas em interesses, ou achar que Deus tem a obrigação de nos dar tudo o que a gente quer, né, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Não é isso que é baseada a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é baseada em relacionamento, em obediência, em conhecê-lo, né? Nós como pais, se os nossos filhos chegarem até nós apenas para pedir, apenas com interesse naquilo que nós podemos dar, né, que nós podemos fazer, oferecer, com certeza nós ficaremos muito tristes, né? E Deus não é diferente. Então não tem nada de errado em a gente buscar, em a gente bater, em a gente insistir naquilo que a gente quer, contanto que a gente entenda, né, que o nosso Deus não tem a obrigação de nos dar nada e que o nosso relacionamento não seja baseado nisso. Mas a gente precisa sim buscar o Senhor. A gente precisa sim levar até Ele as nossas necessidades, aquilo que a gente deseja. E mais do que pedir, a Bíblia nos orienta a insistir, né, a continuar a pedir e a sermos insistentes naquilo que a gente quer, a não desistirmos, a não voltarmos atrás, a não desfalecermos naquilo que a gente precisa. Às vezes a gente tem uma necessidade, a gente busca algo e a gente bate em tantas portas, né, e a gente fala com tantas pessoas. Às vezes a gente, diante de algo que a gente precisa, a gente coloca aí no grupo da família, a gente pede oração no grupo da igreja, a gente comenta com o vizinho, a gente comenta com um amigo, a gente comenta com tanta gente as nossas necessidades, mas a gente esquece de levar para Deus, que é o principal, que é o mais importante, que é aquele que a gente precisa de fato levar, né, buscar, insistir naquilo que a gente quer. E a Bíblia nos orienta também a não apenas pedirmos, mas a permanecermos naquilo que a gente está pedindo, continuarmos pedindo e insistindo até a gente receber. Jesus trouxe uma parábola lá em Lucas 18, a partir do versículo 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Ou seja, um juiz iníquo que não temia Deus,
um juiz injusto, né? Ele acabou cedendo à insistência daquela viúva, que insistentemente ia e falava: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Esse juiz aqui não retrata, não é uma analogia ao nosso Deus, pelo contrário, nosso Deus é um justo juiz, né? Jesus aqui está dizendo: se um juiz mau, se um juiz iníquo, né, cedeu, atendeu a petição daquela viúva que insistia, quanto mais o nosso Deus, que é um juiz justo, que é um juiz bom, que é um juiz que tem prazer em abençoar os seus filhos, em dar aquilo, né, que a gente precisa, que a gente pede. E quanto mais Deus não nos atenderá. Então, assim como essa viúva ganhou a sua causa pela insistência, né, por não ter esmorecido, por não ter parado de clamar, a gente também precisa insistentemente buscar o Senhor. E às vezes a gente tem a tendência também de pensar assim: eu estou orando por isso, eu estou buscando isso, eu estou desejando isso, mas se não está acontecendo, então não é da vontade de Deus. Às vezes a gente ora aí uma semana, um mês, que seja, um período de tempo, faz uma oração lá uma vez ou outra por algo, e aí aquilo não acontece e a gente pensa: se não aconteceu, então é porque não é da vontade de Deus, então porque não é isso que Deus tem para mim. Mas a gente precisa entender que a gente sofre oposição, né? A Bíblia nos mostra isso, pessoas que estavam dentro da vontade de Deus, que tinham promessas, que tinham uma palavra de Deus, mas sofreram oposições, mas tiveram dificuldades, né? Neemias na reconstrução dos muros, o povo de Deus quando foi conquistar a terra prometida, embora eles estivessem, né, com a promessa, estivessem debaixo de uma palavra de Deus, eles sofreram oposição. Tanto que Deus falou com Josué: tem de bom ânimo, né? Não desista, permaneça. E é isso que a gente precisa entender. Mesmo estando na vontade de Deus, mesmo estando debaixo de uma palavra de Deus, nós podemos sofrer sim oposição. Isso não significa que é para a gente parar, isso não significa que não é da vontade de Deus, muito pelo contrário, a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa permanecer, a gente precisa insistir. Lembra de Daniel quando começou a orar e depois de 21 dias o anjo veio com a resposta e falou: olha, desde o primeiro dia eu já estava trazendo a resposta, mas eu precisei enfrentar príncipes, né, principados que apareceram para tentar me atrapalhar, e aí Deus precisou mandar reforço para conseguir que aquele anjo passasse com a resposta. Então nós sofremos oposição, seja no mundo espiritual, seja no plano físico. Nós sofremos oposição que tentam nos atrapalhar de alcançar aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está pedindo em Deus. Então o segredo é não desistir. A gente precisa sempre ter isso em mente. Desistir não é uma opção, né? E sermos insistentes. Esses versículos que nós lemos em Mateus nos mostra que a gente deve pedir, que a gente deve buscar, que a gente deve bater, né? Isso mostra insistência, isso mostra permanência, não esmorecer, não desfalecer. A gente conhece pessoas e a gente vê na própria Bíblia homens e mulheres que esperaram anos e anos para ver uma promessa se cumprir. Então a gente precisa ter isso em mente. Desistir não é uma opção. A gente vai continuar clamando, a gente vai continuar buscando ao Senhor, e a palavra de Deus tem promessas para aqueles que esperam no Senhor, né, que têm as suas forças renovadas, que correm e não se cansam, né, e que o Senhor vai dando um novo ânimo, que o Senhor vai renovando, e é isso que a gente precisa buscar em Deus. Um renovo do Senhor para a gente conseguir permanecer em oração, em busca e não desistir das bênçãos, daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando no seu coração, em nome de Jesus.